Então vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui para mais um estudo, sempre edificante, sobre o livro dos Espíritos, e que os bons Espíritos estejam conosco, não só aqui a nos inspirar, mas estando em todas as casas que estão presentes, para ajudar no passe, nas vibrações, e depositar o remédio na água fluidificada que todos colocam. Em nome deles, iniciamos nosso estudo. Então, dentro aí de lei de destruição, já falamos algumas coisas, Entramos aí no assunto guerra. Hoje já vamos terminar aí o assunto guerra, Vamos ver o que a gente já viu já em lei de destruição. Lei do trabalho, lei de conservação, lei de destruição. Nós vimos a destruição necessária e abusiva. Vimos flagelos destruidores, Falamos sobre tsunami, vulcão. E agora já vimos sobre guerra. Nós vimos que a guerra ainda existe no nosso planeta por causa da predominância da natureza animal sobre a espiritual do homem. Vimos que um dia vai acabar as guerras no nosso planeta quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Está pertinho, Então todos serão irmãos. E vimos que o objetivo da guerra, Deus permite, para o homem aprender a liberdade e o progresso. Porque quando você passa por uma guerra, você valoriza bem tanto a liberdade quanto o progresso. Falta duas perguntinhas aí sobre guerra. A primeira é uma que o Kardec repergunta, Se a guerra deve ter como efeito conduzir à liberdade, como se explica que ela tenha geralmente por fim e por resultado a escravização? Embora as duas últimas guerras mundiais que nós tivemos não levou à escravização, Mas se voltarmos 2000 anos atrás, era assim, quem perdia virava tudo escravo, Então, aí você fica escravo, você resgata quando você foi senhor de outra existência, e aí você progride também. Normalmente, uma expiação grande como a escravidão é para a pessoa resgatar grandes débitos que ela teve na vida de relação em outra existência. Então, quer dizer, ela também, sendo escrava, vai aprender a necessidade da liberdade. Nada como você estar no reverso da medalha para você aprender. Então diz o Espírito, escravização momentânea para sovar os povos a fim de fazê-los andar mais depressa. Isso é importante, Então, o que vai acontecer mesmo é sempre a lei do progresso, o desenvolvimento constante, e todos vão ficar perfeitos um dia. Mas, momentaneamente, acontecem esses absurdos, como a guerra, a escravização, aconteceu muito, para o homem resgatar os débitos do passado e surgir melhor no futuro. O que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Aliás, sempre a guerra ela é feita em proveito de alguém. Então, quando uma pessoa é muito forte, seja as guerras de pessoas, como as guerras de nações. Porque você quer ganhar à força alguma coisa de outra pessoa. Até tem uma definição de guerra que diz o seguinte, que guerra são duas pessoas que se conhecem e não brigam, E no caso são pessoas que brigam, e não se conhecem por causa de pessoas que se conhecem e não brigam. Então, normalmente, os grandes causadores da guerra, no caso das nações, são os dirigentes, aí os políticos, eles não vão lá e brigam os dois. Aí ele faz a guerra e quem briga é o povo,
Até o bom seria, quando uma nação quer brigar com a outra, você colocar os dois dirigentes para brigar lá, né? Então, o presidente de um país quer brigar com outro, ótimo, bota os dois numa arena e briga. Quem perder, paga a conta, né? Mas normalmente não é assim. Quem sofre é o povo. Acho que vai dizer que o maior culpado é esse, né? Então, esse é o verdadeiro culpado e necessitará de muitas existências para expiar todos os assassínios de que foi causa. Então, se a pessoa dirige uma nação e milhões de pessoas morrem, ele vai ter que responder por tudo isso. Assassínios que foi a causa. Porque responderá por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Então, Hitler, por exemplo, que foi o pior que nós conhecemos, né, ou é o mais famoso, morreu 6 milhões de judeus, né? Mas tem aí nessas figuras aí, o Stalin, né? O Mao Tse-tung e outros aqui também. Acho que esse aqui é o Fidel, né? Então, o Fidel é esse daqui. Esse aqui não sei quem é o nome. O pessoal são ditadores, né? Que fomentam muitas guerras. Mas saindo do assunto guerra... Tem mais gente que falou boa noite? Vamos ver quem falou boa noite. Clotilde, Thelma Celestino, Carolina, Brunelli, Marcelo. A Diva está dizendo que o Rodolfo está melhorando, né? Foi desentubado, graças a Deus. Valdir Nogueira também, né? Está presente. A Mara. Muito bem. Então vamos sair de guerra, né? E vamos com um assunto mais leve. Não existe, na verdade, assunto mais leve aqui no capítulo de destruição. Nós vamos falar sobre assassínio. Então você matar uma outra pessoa. Vamos ver se pode. Porque às vezes dá vontade, né? Vamos ver se pode. O assassínio é um crime aos olhos de Deus? Sim, um grande crime. Pois aquele que tira a vida a um semelhante interrompe uma vida de expiação ou de missão, e nisso está o mal. Então, você matar outra pessoa é você tirar ela da missão que ela veio para fazer. Então, duas coisas você não pode fazer. Você não pode matar ninguém e você não pode se matar também. Então, por mais que a vida esteja difícil, a vida é sempre para o nosso desenvolvimento. Porque Deus é justo, né? Então tudo é dado para o nosso bem. Então, se você matar alguém, você está interrompendo a missão dela. E se você se matar também. Estou vendo que o Marcelo compartilhou aqui, até uma Celestino. Quem puder compartilhar o vídeo é bom, porque aí muitas mais pessoas veem, né? Então compartilhem aí, né? Compartilhe, ative o sininho para as notificações. Não estamos no YouTube, mas tudo bem. Há sempre no assassínio o mesmo grau de culpabilidade? Não. A responsabilidade, né, dos nossos erros é sempre relativa ao nosso grau de conhecimento. Aliás, Deus, Ele, né, que dirige o universo, Ele não analisa exatamente as nossas ações, mas as nossas intenções. Então, se realmente você não tem a intenção de matar, você não responde. Por exemplo, no caso de legítima defesa, acho que até vai ter uma pergunta sobre isso. Então, você vê uma pessoa e assassinar outra, né, ou outras, e aí você mata ela para não matar várias pessoas. Então aí não teve mal nenhum, porque você estava defendendo um maior número de pessoas. Então já o dissemos, realmente em outra resposta ele fala a mesma coisa. Deus é justo e julga mais a intenção do que o fato. Aí exatamente o que eu falei, Deus excusa o assassínio em caso de legítima defesa. Então, ele excusa, mas tem um probleminha aí.
você não sabe até que ponto foi de legítima defesa. Então, às vezes, aparentemente é de legítima defesa, mas daria para você se safar lá do perigo sem matar outra pessoa. Então, se realmente não tiver outro jeito e você mata para sobreviver ou mata para defender alguém, ótimo. Mas às vezes, aparentemente em legítima defesa, pode ser até que o júri aqui da terra, né, a lei da terra, absorva você, mas Deus, como nós vimos na resposta anterior, sabe da nossa intenção. Então, se você tinha condições de escapar ali do perigo sem matar a pessoa, você vai responder como assassino. Então, um conselho que eu dou: mate alguém só em último caso, né? Realmente em legítima defesa. Senão, você ir para o mundo espiritual como assassino não é fácil. Só necessidade o pode escusar, mas se pudermos preservar a nossa vida sem atentar contra do agressor, é o que devemos fazer. Então, cuidado se realmente é necessário se matar alguém. Então, o ideal é não matar. É bom você não ter uma arma que possa matar outra pessoa, né? Porque, principalmente na hora do nervoso, você mata. Até no caso de arma de fogo assim, é comum você ver a pessoa se defender e ela não atira uma vez, ela atira quantas balas tiver no revólver, né? 6, né? No caso de uma arma dessa aí, eu acho que tem 12 tiros. A pessoa descarrega na outra pessoa. Então a primeira matou e o resto foi raiva, né? Então você tem que analisar isso. O homem é culpável pelos assassínios que comete na guerra? Não, porque ele é obrigado a ir na guerra, né? No Brasil mesmo tem pena de morte nesse sentido. Se tiver uma guerra e você não for, você pode ser fuzilado. O nosso amigo aqui, advogado, o Celestino, né? Como é que chama? Claudinei, nos responda isso, mas eu acho que é isso mesmo. Então, a lei, ela tem a pena de morte se a pessoa não for na guerra. Então, ela é obrigada a ir na guerra. Mas aí na guerra, você vai ter que defender você e o seu país, mas tem as atrocidades cometidas na guerra que são a mais. Então você até tem a lei da ONU, né? Que você, se as pessoas se renderem, você tem que cuidar bem do inimigo. Mas é isso que não acontece. Às vezes eles matam todos inimigos. Até é comum a gente ver na guerra que é feito, né, lá um ataque e depois o pessoal passa matando todo mundo. Então quem está vivo eles não recolhem, eles matam quem sobreviveu. Muito bem. A Carol está com saudade do Claudinei, todo mundo, né? A gente tem saudade de todo mundo lá, né? Grupo muito unido, né? Uma família, dá dó de estar separado, né? Então você responde por matar na guerra? Não, quando é constrangido pela força, mas é responsável pelas crueldades que comete. Assim também o seu sentimento de humanidade será levado em conta. Embora isso não é fácil. Eu conversei com um senhor que esteve na Segunda Guerra Mundial e ele disse que o que acontece na prática é que você acaba sendo movido na guerra pelo ódio. Então você fica sabendo as atrocidades que o outro lado faz. Então quando você pega alguém como prisioneiro, você faz o mesmo mal que você ouviu que eles fizeram, né? Então fica aí uma troca de crueldades que seria desnecessária, que é até o próximo assunto que a gente vai ler, né? Que seria... Nelson, mais um advogado. Pode falar aí, Nelson. Você também é nosso consultor, né? Então, se você não for para a guerra, você é assassinado aqui no Brasil? Tem a pena de morte para quem não vai para a guerra? E esse é realmente obrigado? Eu acho que tem, porque senão muita gente não iria, né? Vocês, por exemplo, se o Brasil hoje entrasse em guerra, vocês iriam para a guerra, né? Defender o país, defender o presidente? É difícil. Olha lá, o Nelson falou que sim. Eu já tinha visto essa lei mesmo, realmente é assim. Então, teve guerra, ser obrigado a ir.
se for convocado. Qual é o mais culpável aos olhos de Deus? O parricídio ou o infanticídio? Parricídio é matar o pai, eu acho, né? Não sei se a mãe é a mesma coisa. Embora a mãe eu acho que ninguém mata, né? Infanticídio é você matar uma criança. O aborto, por exemplo, é um infanticídio. O Nelson disse que na guerra a legislação é essa. Então é comum em todos os países ser obrigado a ir na guerra. E como é que é, né? Então aí os dirigentes lá que se conhecem não brigam, decretam a guerra, e aí o pessoal tem que ir, senão vai morrer todo mundo. Vão responder caro se fizer essa guerra em seu proveito. Até tem um filme, não sei qual que é o nome, é de um vice-presidente dos Estados Unidos, e já ficou provado, né? Teve uma guerra lá no Oriente, não sei que país que foi, e eles estavam querendo achar armas de destruição em massa lá, né? E aí morreu muitos americanos, e depois se descobriu que a causa era para ficar com o petróleo daquele país. Porque esse vice-presidente aí, ele era presidente acho, de 4 companhias petrolíferas nos Estados Unidos. E aí, então, ele, com essa guerra, ele acabou se beneficiando muito, né, com o petróleo. Porque quando você ganha a guerra, você fica com o espólio, né? Quem perde tem que pagar. E aí ficaram administrando lá o petróleo, né, em proveito dos Estados Unidos, ou algumas refinarias de petróleo. E aí ficou feio para ele, né? Porque aí descobriram tudo depois e o próprio Estados Unidos... Olha lá, o Claudinei está dando boa noite. Boa noite, Claudinei. Bom que nós estamos com bastante assessoria aí jurídica, né? E o filme chama Vice. Vice. Qual o nome do vice-presidente? Não dá o nome. Então, como a gente viu que para Deus o que vale é a intenção, não importa se está matando seu filho, se está matando a mãe, se você está matando seu pai, se está matando seu vizinho, você não pode matar ninguém. Então é o mesmo crime. Então se você tiver a intenção premeditada de tirar a vida de alguém, você vai responder muito caro, porque isso é contra as leis divinas. Você tira a missão da pessoa. Então tudo que você fizer para as pessoas viverem, ótimo. Mas se você fizer para a pessoa morrer, é ruim. Porque entre certos povos, já adiantados do ponto de vista intelectual, o infanticídio é um costume e consagrado pela legislação. Então tem países como a Islândia, a Espanha, a Suécia, Japão, Estados Unidos, né, que eles têm lá nas suas leis que é permitido o aborto. Tem algumas regras, né? Normalmente até tantas semanas você pode fazer o aborto se você quiser, mas é permitido. Na Noruega, por exemplo, né, criou a sua primeira legislação sobre o aborto em 1964, quando eu nasci, né, então não sou eu culpado. Quando aprovou o consentimento da prática em casos de risco de vida para a mãe. Em 75, a lei foi ampliada e passou a permitir também o aborto por motivo socioeconômico. Então, se a pessoa engravidava e era pobre e ela não tinha como criar o filho, então ela podia abortar. Por fim, em 78, só para dar um exemplo, o aborto foi legalizado totalmente e na sua constituição do país, toda mulher que é colocada em sérias dificuldades por conta da gestação pode solicitar o procedimento, desde que dentro das 12 primeiras semanas. Então eles permitem, né, que você faça o aborto. E diz que dos assassínios que existem, o aborto é o pior. Então a gente diz que não tem um mais pior, né, mas tem o da criança, porque a criança ela não tem como se defender. Então o espírito não nasceu ainda e você tira a vida dele, né? Então é um problema. Só que depois a gente vai ver os casos dos espíritos que passaram por essa expiação. Normalmente foram pessoas que mataram crianças em outra vida, né? O que responde muito com essa expiação
são pessoas que fizeram o aborto de outras pessoas em outra existência. Então, às vezes você vem como médico, né, com a missão de salvar vidas, e você se especializa em fazer o aborto. Principalmente em países onde a legislação não permite o aborto, os médicos que fazem clandestinamente ganham muito dinheiro. Porque se o médico tiver conhecimento e fizer o aborto de uma maneira assim, segura, então ele pode cobrar bem caro. Só que aí ele paga muito caro em outra existência, porque aí a próxima vez que ele for tentar reencarnar vai ser difícil. Eu vi num livro um médico tentando reencarnar, aí mostra, né, a desencarnação, ele ainda feto, né, e a gente se comove, mas depois foi contar que ele foi um médico que fazia aborto e já era a 6ª vez que ele estava sendo abortado. Só que como médico, ele tinha feito o aborto em mais de 100 pessoas. Então não sei se ele ia demorar 100 vezes para nascer, então não é fácil, né? A Priscila dando os nomes aqui. Para quem perguntou, o vice-presidente citado foi Dick Cheney. E a guerra foi a Guerra do Iraque. A Guerra do Iraque eu lembro, mas o nome da pessoa eu não sei. Será que já morreu? Já? O Boba está encarnado ainda, né? E vai responder caro. E aí aproveita, Priscila, veja quantos americanos morreram na Guerra do Iraque, né, sem ter necessidade. Vamos ver o tamanho da culpa dele aí. É fácil criticar os outros, né? Vamos que aí em conjunto aqui a gente já dá o veredito, né? O desenvolvimento intelectual, né? Então por que em países elevados tem o aborto? Não acarreta a necessidade do bem. O espírito de inteligência superior pode ser mau. É aquele que muito viveu sem se melhorar. Ele o sabe. Então, você ser de primeiro mundo aqui na Terra não quer dizer que você tenha todo o desenvolvimento. Então, os países de primeiro mundo aqui na Terra, é lógico que eles têm o desenvolvimento intelectual, mas falta ainda o moral. Aqui no Brasil, como na guerra, né, pode matar as pessoas, tem casos que você pode fazer o aborto também. Aí eu não vou precisar recorrer aos universitários, porque eu já fiz a pesquisa antes de começar o estudo aqui. Então tem 3 situações no Brasil que você pode fazer o aborto. E até o Livro dos Espíritos ele colabora com essa resposta também, né? Então, primeiro, para salvar a vida da mulher, então se estiver em risco a vida da mulher, né, para fazer o parto, então pode fazer o aborto para a mulher não morrer. Quando a gestação é resultante de um estupro, então aí você pode abortar. Embora para a doutrina espírita isso não se justifica, né? Porque se engravidou, mesmo no caso de estupro, é porque houve consentimento dos espíritos envolvidos, né? E se você fizer o aborto, você vai responder por isso. E se o feto for anencefálico, né? Não tiver o cérebro, então aí também eu acho que não tem problema, porque sem cérebro o espírito não vai viver. Então aí acho que o aborto é conforme as leis divinas também. Então no Brasil, nessas 3 ocasiões, você pode fazer o aborto. Mas eu digo para vocês que se for em caso de estupro, é bom não fazer o aborto, porque senão você vai responder por assassínio, né? Porque tem um espírito ali. Vamos ver se dá tempo de entrar em crueldade? Dá, né? Até achei essa imagem fantástica, né? Porque a crueldade nada mais é do que a falta de todo amor, né? Então quem é cruel não tem sentimento nenhum. Porque até uma menina aqui abismada, né, com a pergunta: podemos ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? A resposta diz que a crueldade é o pior da lei de destruição, né? É o próprio instinto de destruição no que tem de pior. Porque se a destruição é às vezes necessária, a crueldade jamais o é. Ela, né, a crueldade, é sempre consequência de uma natureza má. Existem muitas crueldades ainda, né, em relação aos seres humanos, mas está diminuindo porque o planeta está evoluindo.
Mas nós vemos muitas crueldades mesmo, até coloquei uma foto aí de um cachorrinho, em relação aos animais. Então a crueldade para com os animais hoje em dia são muito grandes, né? Até para matar os animais, né? Então para criar o boi, para criar a galinha, muitas vezes se faz crueldades, né? Que com o tempo eu tenho certeza que vão acabar. Por que motivo a crueldade é o caráter dominante dos povos primitivos? Então, se a gente voltar no passado, na época de Jesus, por exemplo, as penas impostas a quem fazia as coisas erradas, principalmente aos escravos, era de uma crueldade sem tamanho, né? Se a gente for ver, então, as torturas que foram feitas na Idade Média, nossa, mas também... Então era uma crueldade que não dá para a gente imaginar hoje. Então realmente, quanto mais perto das primeiras existências, é menos sentimento e mais crueldade, né? Maldade mesmo por parte dos espíritos. Entre os povos primitivos, diz o espírito, como os chamas, ele fala que os chama, porque... não seria povos primitivos, mas povos ignorantes, podemos dizer assim. A matéria sobrepuja ao espírito. Então, quer dizer, são espíritos totalmente ainda animalizados, né? Então, eles não têm nenhum desenvolvimento espiritual. Então, não tem entre eles o amor e assim por diante, né? Aí, a Priscila é nossa consultora também. Morreram por volta de 4.500 soldados americanos durante a Guerra do Iraque, sem necessidade, só por interesse de uma pessoa. Contabilizando soldados civis, fica um pouco mais difícil de determinar, mas a estimativa está em 150 mil. Os Estados Unidos nunca revelaram o valor do dinheiro ganho no pós-guerra. Alguns sites estão estimando um valor na casa dos bilhões de dólares. Mas não compensa. Eu digo uma coisa para vocês aqui, anotem aí. O crime não compensa. Então, você matar outras pessoas para ficar rico, não compensa, porque aí você vai ser morto em outra existência e passar as mesmas crueldades que você fez a outras pessoas. Por isso que disse Jesus, né? Se alguém bater numa face, dê a outra. Então é melhor você sofrer um insulto, sofrer uma agressão e ficar calado, do que você revidar e ter que responder por isso. Então eles, os homens primitivos, se entregam aos instintos animais e, como não têm outras necessidades além das corpóreas, cuidam apenas da sua conservação pessoal. Quanto mais inferior o espírito, ele tem apenas duas necessidades, que é a sexual e a alimentar. E aí, para satisfazer essas necessidades e que lhe dão muito prazer, ele até mata, quando o espírito é inferior. Já à medida que o espírito vai se desprendendo, ele até, como é que se diria? Ele angeliza, né, essa parte aí do sexo, né? Ele espiritualiza na parte sexual e ele diminui também a parte da comida. Ele come menos, né? Ele come só o necessário. E aí muito mais ele se preocupa com os seus semelhantes. Chega um grau que o espírito tem prazer em fazer o bem para os outros. E mesmo que isso dê problemas, porque às vezes você faz o bem para uma pessoa que é ingrata ou que é ruim e até te dá como paga, né, uma coisa ruim, mas ele não desiste de fazer o bem, porque aí o natural dele passa a ser fazer o bem. Quando o espírito chega nesse ponto, ele nem encarna mais num planeta como a Terra, né, de provas e expiações. Nas próximas existências, ele vai para um planeta mais elevado, onde os espíritos têm afinidade com ele. Mas ainda no nosso planeta é o contrário, né? A maioria das pessoas são interesseiras, egoístas e prejudicam os outros e até são cruéis às vezes, né?
nós mesmos, né? Às vezes você vai se referir a uma pessoa que você não gosta e você é sarcástico. Não sei se aconteceu isso com você já. E aí o que é isso? É uma crueldade. Então você está ressentido porque a pessoa fez mal para você e aí você fala mal dela, né? A própria fofoca, se você for pensar, é uma crueldade, porque você está comentando uma coisa negativa que às vezes você não tem certeza se é, então é uma crueldade também. Então nós temos ainda muito que progredir. É isso que geralmente os torna cruéis. Além disso, os povos de desenvolvimento imperfeito estão sob o domínio de espíritos igualmente imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou arrefecer essa influência. Então, além da influência dos espíritos encarnados, que são inferiores, quando primitivos, tem a influência dos espíritos desencarnados também inferiores. Então junta, né, a sua inferioridade à inferioridade dos espíritos desencarnados. E aí você faz verdadeiras atrocidades. A crueldade não decorre da falta do senso moral. Eu coloquei essa foto do Titanic, porque se você for ver, no Titanic foi feita uma crueldade muito grande, porque tinha as pessoas muito ricas e não tinha bote para todo mundo, né? Então, os pobres, né, não puderam embarcar no bote, né? Então morreram lá no navio, né? Eu até vi esses dias uma coisa, achei engraçado, mas infelizmente é uma realidade, uma comparação entre a Covid e a Covid aqui no Brasil e o Titanic, né? Então diz que o governo às vezes já sabe do mal que está acontecendo, mas não fala para ninguém, e o povo está em festa ainda, né? Então o barco está afundando e o pessoal está fazendo festa, né? Então não pode aglomeração e as pessoas ficam fazendo festas. Dizem que o senso moral não está desenvolvido. Então, intimamente, todo mundo tem um senso moral, mas não está desenvolvido ainda. Mas não que está ausente, porque ele existe, em princípio, em todos os homens. É esse senso moral que os transforma mais tarde em seres bons e humanos. Então, quando você chega no reino hominal, você já tem uma fagulha ali de sentimento, de moral, de ética, né? Mas precisa se desenvolver. Então é com o tempo que você vai se preocupando mais com os outros e diminuindo o egoísmo. Ele existe, né, esse senso moral, no selvagem como princípio do aroma no botão de uma flor que ainda não se abriu. Então você vê a flor lá, que ainda não se abriu, no seu íntimo já tem o perfume, né, que vai desabrochar um dia. Então você olha o homem primitivo, até peguei um homem primitivo bonitinho aí, e no futuro ele vai dar bons frutos, né? Todas as faculdades existem no homem em estado rudimentar ou latente e se desenvolvem segundo as circunstâncias mais ou menos favorável. Então, intimamente, todos nós temos esses germes aí do amor e um dia vai aparecer. O desenvolvimento excessivo de umas impede ou neutraliza o de outras. Então, por exemplo, quanto mais egoísmo você tem, menos solidário você é em relação às outras pessoas. Mas, devagar, a solidariedade vai tomando conta de nós. A superexcitação dos instintos materiais asfixia, por assim dizer, o senso moral. Como o desenvolvimento deste arrefece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Então, uma coisa vai neutralizando a outra. E mais uma perguntinha. Como se explica que nas civilizações mais adiantadas existam criaturas às vezes tão cruéis como os selvagens? Então isso acontece, mas tem uma outra parte do livro, acho que não vai ser agora que vai dizer,
que diz que à medida que a civilização vai progredindo e encarna nela um espírito muito inferior, ele não consegue ficar livre, ele acaba na cadeia, porque aí ele tem instintos muito inferiores, né? E pratica crimes horríveis, acaba na cadeia, acaba sendo morto. Então, mas acontece, a civilização progride. Eu coloquei uma foto aí de uma cidade bem desenvolvida, né? Mas se você for ver, existem espíritos bem inferiores dentro da cidade. Eu coloquei aqui a imagem da maçã podre, né? Junto com as sadias. Da mesma maneira que numa árvore carregada de bons frutos existem os temporãos, que são os que amadurecem mais rápido, né? E vão apodrecer. Elas são, se quiseres, selvagens que só têm da civilização a aparência, lobos extraviados em meio de cordeiros. Então, quer dizer, Deus permite, né, que espíritos às vezes muito inferiores encarnem aqui nesse nosso mundo que não é mais primitivo, para progredir mais rápido, mas acaba sendo um contraste muito grande com os espíritos mais elevados que aqui estão. Thelma, de qual civilização ele está perguntando? Seria daqui do planeta? Sim. Porque se você for comparar o nosso planeta, né, que está agora passando para a regeneração, ao planeta primitivo que era há 100, 200 mil anos atrás, nós estamos muito elevados. Então, há 100, 200 mil anos atrás, era natural que todo mundo era cruel, muito maldoso, né? E assim por diante. Até eu assistia aquela série, né, Outlander, vocês assistiram? Que conta, acho que está na década de 1800. Acho que é menos, né? Acho que é menos. Mas a moça que veio do futuro nessa série, para quem não assistiu, é uma moça que está na Inglaterra no futuro e ela retorna uns 100 anos. E aí ela volta a esses 100 anos e ela fica aterrorizada com as práticas que eram feitas. Uma delas é que uma criança, né, foi pega roubando comida e a pena era cortar a orelha da criança. Aí ela foi, defendeu a criança, até a criança não teve a orelha cortada. E o que aconteceu? Então, ela, 100, 150 anos para frente, já não tinha mais esse negócio de cortar a orelha das crianças, né? Respeitavam-se mais as crianças. Mas 150 anos atrás, aonde ela foi levada, era uma coisa comum. Então, quando a criança foi levada lá e julgada e falou para cortar a orelha, todo mundo achou normal, até a turma estava torcendo para ser cortada a orelha logo, porque era uma coisa comum. O robô tem que cortar a orelha, mas é uma atrocidade, uma crueldade. Então, assim, 150 anos, os costumes já mudam, imagina 2000 anos. Então, hoje, se você vê as práticas que eram feitas há 2000 anos atrás, seriam consideradas bárbaras, né? Então, hoje muitas vezes tem espíritos muito diferentes, né, da maioria dos espíritos encarnados. Egídio Outlander. Os espíritos de uma ordem inferior, muito atrasados, podem encarnar-se entre homens adiantados, como eu falei, com a esperança de também se adiantarem. Mas se a prova for muito pesada, a natureza primitiva reage. Uma outra coisa que eu já comentei, eu comento sempre de Júpiter, que é um planeta celeste ou divino. E lá em Júpiter tem desde espírito bom, lá não tem espírito inferior. Mas tem desde espírito bom a espírito superior, perto da última existência, de ficar puro espírito. Então você aqui no planeta Terra, se você é 25% da população, uma pessoa boa, honesta, trabalhadora, você pode encarnar em Júpiter. Só que você encarna em Júpiter como o espírito mais inferior em Júpiter. Então, quer dizer, Deus permite que você vá para Júpiter, porque lá você vai aprender com as pessoas lá. Embora não vai dar para você acompanhar, porque eles são muito mais elevados e você vai só aprender e não vai doar nada, né? Eles é que vão doar, porque vão ter que ter uma paciência de Jó com você, né? Então, assim como Deus permite que uma pessoa de um planeta
de provas e expiações como o nosso, possa ir para um planeta celeste ou divino para fazer um estágio, às vezes um espírito do mundo primitivo pode vir no planeta de provas e expiações, ou mesmo no nosso caso aqui, que já está entrando em regeneração, né? É um estágio. No caso aí, o espírito inferior ele pode reprovar, né? A sociedade dos homens de bem será um dia expurgada dos malfeitores? Então, será que um dia vai acabar todos os malfeitores? Então, a pergunta anterior é se podia encarnar um ou outro muito diferente aqui na Terra. Diz que sim. Mas será que um dia não vai ter mais ninguém? Sim, lógico. À medida que o planeta evolui, né? A humanidade progride. Esses homens dominados pelo instinto do mal, que se encontram deslocados entre os homens de bem, desaparecerão pouco a pouco, como o mau grão é separado do bom quando joeirado, mas renascerão com outro invólucro. Eu vi uma manchete aí na internet há pouco tempo, eu acho que não faz mais que 5 anos. Uma família que comia ser humano, como é que chama? Canibal. Então eles achavam normal, eles pegavam as pessoas que eles não gostavam e matavam, colocavam na geladeira e ia comendo aos poucos. E detalhe, eles faziam pastéis. E imagina o pastel de carne do que era. E aí até assisti a entrevista como é que chama? Do guarda, né, perguntando, aí a mulher falando normal, não tem como era o espírito inferior, para ela era uma coisa normal. E aí ela falou, né, que o pastel lá era de carne humana. Aí o guarda falou, não, mas eu comi o pastel de vocês. Ele falou, então você é canibal também, porque o pastel era de carne humana. Então eles são espíritos muito diferentes. Aí o que aconteceu com essa família? Inteirinha foi presa. Foi presa e prisão perpétua para todo mundo, porque ninguém pode comer o seu ser humano. Então são espíritos muito inferiores que vêm no nosso meio, mas ficam deslocados, né? Porque os hábitos deles, eles destoam muito dos hábitos atuais. Então, com mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens um exemplo nos planetas e nos animais que o homem aprendeu como aperfeiçoar, desenvolvendo-lhes as qualidades novas, né? Então os animais, as plantas vão se desenvolvendo e os homens também. Pois bem, é só depois de muitas gerações que o aperfeiçoamento se torna completo. Esta é a imagem das diversas existências do homem. Então, o nosso planeta hoje, né, indo para a regeneração, devagar vai se expurgando dos espíritos inferiores. Então, nas próximas existências, quem for mais inferior não vai poder encarnar mais aqui. E aí nós encerramos, né? Mas vou colocar aqui só para vocês verem o próximo assunto. Então, dentro de lei de destruição, nós vamos ver o duelo. Até quando a gente fala em lei de destruição e estuda todos esses assuntos, parece muito longe da nossa realidade. Mas assim como eu disse alguns exemplos de que nós, como indivíduos, fazemos as guerras, né? O duelo é a mesma coisa. Nós vamos ver que se o duelo não existe mais de um embate até a morte, existem as discussões, as desavenças, né? As mágoas, que não deixam de ser um duelo da vida atual. Então a gente estuda, né, sobre o passado e procura melhorar para tirar todos esses vestígios, né, da lei de destruição do lado negativo que ainda existe em nossas vidas. A Thelma gostou. Então é um assunto pesado, mas que a gente consegue deixar leve, né? Porque nós temos que conhecer todas as leis divinas, principalmente para praticá-las, né? E sermos cada vez mais felizes. Já vimos o assunto, vamos agora fazer a nossa prece final. O nosso sonzinho.
Thelma adorou foi o seriado. Seriado Outlander? É, porque a Mara falou que o Outlander é muito bom. Daí a Thelma respondeu em cima do comentário dela. Muito bom mesmo, adorei. Vai ser boa, então, Mara. eu mesmo, Outlander, aquela parte do sofrimento que passa lá, o rapaz, nossa, eu não consegui assistir. Eu que sou uma pessoa que não tem muito sentimento, mas, nossa, não deu para assistir. Não tô conseguindo pôr o som. Vai sem som mesmo. Então nós agradecemos a Deus a oportunidade de aqui estarmos para estudar, para aperfeiçoarmos o nosso conhecimento e muito mais do que o estudo, possamos praticar todos esses ensinamentos. Então que Deus, na sua bondade infinita, permita cada vez mais conheçamos as suas leis e ao mesmo tempo nos dê as forças necessárias para as praticar. Vamos aproveitar esses instantes para envolver com carinho todo o nosso planeta Terra. Vimos sobre guerra, sobre essa lei de destruição, que as pessoas possam entender cada vez mais que não tem necessidade de nenhuma agressão, de nenhuma discussão, que precisamos aprender a vivermos como irmãos e só assim conseguiremos o equilíbrio e a felicidade. Vibramos também para os desencarnados, aqueles que estiveram estudando aqui conosco, principalmente aqueles que tiveram suas brigas, suas dissensões na última existência e agora desejam fazer justiça com as próprias mãos, estão presas na vingança. Que eles possam entender essa lei de causa e efeito, possam perceber que existe a multiplicidade das vidas e assim se animem a perdoar, a esquecer o mal que lhe fizeram e prosseguirem no seu desenvolvimento. Pensamos em nós que aqui estamos e todos que tiverem algum problema com algum familiar doente no hospital, passando alguma necessidade, possamos ter as energias necessárias para ajudá-los. A água que colocamos para fluidificar, seja colocado o remédio conforme a nossa necessidade e assim possamos passar uma ótima semana a partir de hoje. Assim, em nome dos bons espíritos, em nome de Jesus, encerramos o nosso estudo. Então, agradecemos a todos que participaram conosco e até o próximo sábado, Aí vamos ver a terceira parte do Livro dos Espíritos, à mesma hora, às 20 horas, aqui no Facebook do Herculano Pires. Bom fim de semana a todos.